nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram para Jesus Cristo, o Rei que Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 15. Esta é mais uma edição do programa O Caminho da Vida, um programa totalmente voltado a cultivar mensagens a respeito da Palavra de Deus. E quem vai nos trazer a mensagem neste momento é o pastor Alessandro, falando sobre os efeitos práticos do cultivo das virtudes cristãs. Convide alguém, através do telefone ou através da internet, entre em contato agora, mande sintonizar este canal para que essa pessoa também seja abençoada pela mensagem, pelo debate que nós fazemos logo após o pastor nos falar. Você pode entrar em contato conosco através do e-mail caminhodavida.ipb@hotmail.com. Escreva para nós, mandando sugestões, mandando até mesmo sugestões para temas que nós podemos abordar aqui nos próximos programas. Você pode também acessar os nossos sites, programa ocaminhodavida.blogspot.com ou então www.ocaminhodavida.org.br. Nós temos a nossa comunidade, tanto no Orkut quanto no Facebook, programa O Caminho da Vida. Esperamos a sua visita, esperamos que você conheça um pouco mais a respeito do nosso programa. Através desses contatos você pode acessar programas gravados e ter assim então a oportunidade de rever algumas matérias, algumas mensagens que nós já abordamos aqui. Agradecemos a todos que têm orado pelo programa, agradecemos a todos que têm divulgado o programa, vocês são a nossa força para continuar com as bênçãos de Deus, prosseguindo com esse projeto de levar a palavra de Deus através da televisão. E também os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores. Deus abençoe a todos. Aguarde um instantinho e logo depois do intervalo comercial, o pastor vai nos abençoar com esta mensagem. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo hoje, meu amado irmão, minha amada irmã. Quero convidar você a que leiamos juntos um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação no dia de hoje. Colossenses capítulo 3, dos versículos 12 até o 17, diz o seguinte: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente,
em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Texto de Colossenses, capítulo 3, dos versículos 12 até o 17. A epístola aos Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo, foi dirigida originalmente a um grupo de novos cristãos que estavam sofrendo a influência de um falso ensino que misturava elementos da filosofia grega com o judaísmo. Os irmãos tinham sua fé presa a uma espécie de ritualismo, onde eles se sentiam aceitos por Deus após cumprirem certos rituais de veneração, observância de dias santos especiais, tudo isso muito voltado a uma questão de idolatria, culto aos anjos, além de um fato muito interessante, que é a doutrina ascética que estava no meio daquele povo. O ascetismo era uma manifestação mística de meditação, numa tentativa de achegar-se a Deus. De forma resumida, eles criam que o seu relacionamento com Deus não se dava exclusivamente por intermédio de Cristo Jesus, mas também pela manifestação da sua religiosidade por si. Eles achavam que eles poderiam alcançar o coração de Deus através das coisas que eles faziam aqui na terra, ao que o apóstolo opõe-se veementemente, mostrando que Cristo é maior do que todo tipo de religiosidade. Assim, mostra para os irmãos e também para nós o que nos liga a Deus não são as nossas tentativas de agradá-lo por intermédio da religião, mas sim a transformação que nós sofremos por intermédio da ação de Cristo Jesus nas nossas vidas. E a partir dessa perspectiva, nós encontramos nesses versículos a recomendação de que nós deixemos o religiosismo morto de lado e cultivemos as virtudes cristãs em nossas vidas. E essas virtudes são importantes, porque só assim nós experimentaremos uma grande transformação pela ação de Cristo em 3 áreas distintas que eu quero destacar hoje na nossa mensagem. E essas áreas levam a uma manifestação de uma religiosidade genuinamente cristã. E o que eu quero compartilhar com você, olha aqui na tela, é exatamente sobre isso: os efeitos práticos do cultivo das virtudes cristãs. Preste atenção, os efeitos práticos do cultivo das virtudes cristãs. E o primeiro efeito também está aí na sua tela, é que o cultivo das virtudes cristãs traz a nós, preste atenção, um relacionamento com Deus, que é fruto da formação do caráter de Cristo em nós. Um relacionamento com Deus que é fruto da formação do caráter de Cristo em nós. Aqui no versículo 12 que nós lemos, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, quando ele escreve esse versículo 2, ele o faz em oposição a 2 versículos anteriores, aos versículos 5 e 6. Eu vou ler para você, não vai estar na sua tela, mas você vai poder acompanhar. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então o apóstolo Paulo diz que, em primeiro lugar, essas coisas precisam morrer, para que depois nós nos revistamos do novo. Em lugar dessas coisas, devemos nos revestir da nova vida que há em Cristo Jesus, pois somos aceitos, fomos eleitos, somos santos e amados de Deus. Assim, as características do caráter de Cristo devem ser vistas e cultivadas em nós. Quais são essas características? O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui no versículo 12. Primeiro, ternos afetos de misericórdia. Ou seja, uma intenção profundamente arraigada no fundo do íntimo do coração, em amar aos nossos irmãos e colocarmos-nos no lugar dos nossos irmãos para tentar experimentar os seus sofrimentos. Isso também é conhecido por compaixão. É nós compadecermos-nos daqueles irmãos que sofrem, é entrarmos no sofrimento deles e buscarmos sentir aquilo que eles sentem.
Outra questão, outra faceta do caráter de Cristo que nós precisamos desenvolver é a bondade. Isso é um viver ativo em favor do próximo, a fim de fazer-lhe bem. Bondade não é algo simplesmente ocasional, bondade não é algo que aleatório, por assim dizer. A bondade é intencional. No caráter de Cristo, ele desejava fazer o bem. O terceiro aspecto do caráter de Cristo que nós precisamos ter formado em nós é a humildade, é o reconhecimento de que nós somos imperfeitos, de que nós somos pecadores e que todo o bem que possa habitar em nós não vem de nós mesmos, mas vem da ação de Cristo em nossas vidas. A humildade é a mortificação da nossa carne, o considerarmos os outros superiores a nós mesmos em amor. O próprio Jesus humilhou-se na cruz. Nós podemos observar isso bem claro no texto de Filipenses, que ele fala que nós precisamos ter o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus. Que ele, sendo Deus, não usurpou de ser igual a Deus, mas antes se humilhou. Outro exemplo bíblico que nós vemos é a pessoa de João Batista. A Bíblia nos diz, e o próprio Jesus declara com seus lábios, que daquelas pessoas nascidas de mulher, João Batista era o maior deles. E ele mesmo, o próprio João Batista, na sua pregação, dizia: o que importa é que Cristo cresça e que eu diminua. Reconhecimento de que somos pequenos. Quarta questão característica do caráter de Cristo é a mansidão. Agir com gentileza, com cortesia, com consideração para com os outros, com disposição em abrir mão de direitos em favor de outras pessoas. Outra característica, longanimidade. Conservar o bom ânimo por muito tempo. Ser tardio em irar-se, suportar a conduta errada dos irmãos sem fúria, sem desejo de vingança, com espírito perdoador. Difíceis características, fala a verdade, mas no nosso cultivo das virtudes cristãs, a primeira coisa que precisa acontecer é isso. No nosso relacionamento com Deus, nós desenvolvermos o caráter de Cristo. Todas essas características têm relação direta com o florescer do fruto do Espírito na nossa vida, conforme está descrito em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, mas essa é uma outra mensagem. Então nós vimos aqui que, em primeiro lugar, num relacionamento com Deus, nós precisamos ter a formação do caráter de Cristo em nós. Vai passar aí na sua tela. Lugar, no relacionamento com Deus, a formação do caráter de Cristo em nós. E em segundo lugar, no relacionamento com os nossos irmãos, nós precisamos ter uma atitude pautada na ação de Cristo. Você percebeu? Em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. Agimos para com Deus conforme Cristo agiu. Em segundo lugar, relacionamento com os nossos irmãos. As nossas atitudes com os nossos irmãos precisam estar pautadas na atitude de Cristo. Presta atenção comigo. Versos 13 a 15, que diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aqui a ênfase recai sobre a parte prática de ter o caráter divino formado em nós. É provável que havia entre os irmãos de Colossos algumas queixas uns contra os outros. Aí o apóstolo exorta-os a uma conduta cristã. Se existe problema na sua igreja, na sua comunidade, na sua casa, nos seus relacionamentos, só existe uma maneira de você agir. É partindo do ponto de vista que você só pode mudar a si próprio. Você não pode mudar o agir da outra pessoa. Desta forma, o apóstolo Paulo exorta que nós precisamos suportar-nos uns aos outros. Esse suporte não é no sentido de aguentar, mas é no sentido de dar força para que o outro mude, ser base para a restauração, no sentido de ser você a força necessária do ambiente para que as coisas sejam mudadas, no sentido de dar suporte e de ser base para a restauração. Também precisamos perdoar-nos mutuamente. Interessante aqui o fato do apóstolo Paulo dizer que o perdão deve ser algo mútuo, apontando para o fato de que todos eram necessitados de perdão, todos erravam. O nosso perdão deve ser pautado no perdão que nós recebemos de Cristo Jesus. Se nós percebemos a oração do Pai Nosso que nós fazemos de vez em quando,
nós poderíamos até nos condenar, porque nós pedimos que Deus nos perdoe da maneira como nós perdoamos os nossos irmãos. Na verdade, essa oração traz um desafio de que nós perdoemos, porque reconhecemos que somos pecadores. Terceira questão da ação com os nossos irmãos é ter o amor como base dessa ação. O amor é a força unificadora da igreja, o vínculo que dá coerência à mensagem bíblica. O amor é maior que qualquer expressão de religiosidade. O apóstolo Paulo declara isso, por exemplo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, dizendo que todas as coisas que são feitas têm que estar completamente motivadas pelo amor. E esse amor cristão. Em algumas Bíblias vem a tradução de amor por caridade, no sentido de serviço prestado totalmente sem o propósito de receber algo em troca. Essa é uma questão muito importante. Será que temos agido com amor? Quarto lugar, promover a paz do seio da igreja. Aqui não tem um relacionamento com paz sentida na individualidade, mas promovida na coletividade, pela ação individual. Muitas vezes nós damos umas palavras duras ou temos algum tipo de posicionamento na igreja e quando somos questionados falamos, não, mas nós estamos em paz. E a Bíblia diz que a paz de Deus deve ser o árbitro. A interpretação está errada do texto, meu irmão. As nossas atitudes precisam promover a paz. Se as nossas palavras afastaram do contexto de paz, não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que seja a paz de Cristo, a paz que Cristo promove, a paz promovida no meio do corpo de Cristo. O arbitrar aqui significa o que deve ser promovido, porque nós fomos chamados à paz. Quinto lugar, no relacionamento com os nossos irmãos, incentivar a gratidão e o louvor. Essa gratidão se dirige unicamente ao Senhor, em reconhecimento daquilo que Ele tem feito em nós por intermédio de Cristo. Uma vez que temos o caráter de Cristo formado em nosso interior, nós agimos de acordo como Cristo agiria. Então nós já vimos ali, no relacionamento com Deus, nós precisamos desenvolver o caráter de Cristo. Nos relacionamentos com os nossos irmãos, nós precisamos desenvolver as atitudes de Cristo. E também tem aqui, observe aí, no relacionamento para com o mundo, nós precisamos desenvolver o testemunho cristão no meio da igreja. Você é uma testemunha de Cristo. O apóstolo Paulo nos diz, nos versos 16 e 17 do texto que nós lemos, o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O testemunho cristão não consiste só em falar acerca de Cristo, mas também e principalmente em viver a Cristo diariamente, em interiorizar e transbordar Cristo através da nossa vida. O apóstolo Paulo exemplifica como deve ser esse viver no seio da igreja. Primeiro, a palavra de Deus precisa habitar em nossos corações. A igreja deve ser baluarte, fortaleza inexpugnável, incorruptível e invencível, um habitáculo eterno da palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Outra questão que o apóstolo Paulo fala acerca do testemunho é que a igreja precisa ser um lugar de instrução. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A igreja deve ser uma casa de ensino aos crentes para que esses ajam no mundo. Essa instrução deve ser única e exclusivamente pautada na sabedoria bíblica e não no curso deste mundo. Nós não podemos permitir que a igreja se guie por padrões mundanos. É por isso que a palavra de Deus fala, um ao outro precisa instruir-se e aconselhar-se. Também o texto diz, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A igreja deve ser uma casa de gratidão e não um balcão de eternas petições, uma casa de negócios. Nós precisamos, inclusive, avaliar as nossas orações. Será que nas nossas orações temos agradecido a Deus pelas coisas que Ele nos tem dado, pelas bênçãos já recebidas? Ou será que as nossas orações são extensas listas de pedido? Por fim, o apóstolo Paulo exorta-nos a agirmos motivados pela manifestação da graça do Senhor em nós, apontando sempre para Cristo em nosso agir. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está nos assistindo, caro telespectador, nós vimos essa verdade. A nossa religião precisa ser verdadeira. Preste atenção comigo. Observe aqui.
quais são os efeitos práticos, então, do cultivo das virtudes cristãs? Em primeiro lugar, primeiro efeito prático, nosso relacionamento com Deus, a formação do caráter de Cristo em nós. Segundo efeito prático, no nosso viver de comunhão diária com os nossos irmãos, as atitudes pautadas em Jesus. E o terceiro efeito prático, a questão do testemunho cristão, nós testemunharmos no mundo a ação de Cristo na vida da igreja. O que eu espero é que, em nome de Jesus, você possa desenvolver na sua vida cada um desses aspectos práticos das virtudes cristãs e que você viva única e exclusivamente para a glória de Deus. Que Deus o abençoe. Daqui a pouco voltamos com o programa Caminho da Vida. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, você dessa entrada aqui pra... Olha, dia, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. 40 roteirinhos para encontros com crianças e pré-adolescentes, quebra-gelos, dinâmicas, tempo de comunhão, tempo de oração, tempo de compartilhar a palavra de Deus, atividades recreativas e uma coluna intitulada Fala Sério, para ajudar crianças e pré-adolescentes a refletirem sobre seus assuntos. 40 roteirinhos para encontros com crianças e pré-adolescentes. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Graças a Deus, estamos de volta após essa mensagem abençoada e nós queremos conversar um pouco agora, para nos aprofundarmos um pouco mais no tema que o pastor Alessandro abordou, os efeitos práticos do cultivo das virtudes cristãs. E nós começamos com o pastor Alessandro, que é o pregador de hoje, como de praxe, perguntando o seguinte: pastor Alessandro, como podemos diferenciar a religiosidade de uma vida que cultua sinceramente? Não parece a mesma coisa? Pastor, é complicado quando nós tratamos desse assunto, porque a expressão da religiosidade verdadeira e a expressão da religiosidade falsa, por assim dizer, podemos dizer que é a mesma. Na verdade, o que difere uma de outra é a intenção. A religiosidade falsa, condenada pelo apóstolo Paulo, e a religiosidade que o apóstolo Paulo queria corrigir na vida dos irmãos lá de Colossos, dos Colossenses, é aquela religiosidade completamente fundamentada no homem, na qual eles acreditavam que poderiam encontrar ou alcançar o favor de Deus pelo seu esforço próprio. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, é aquele crente que ele não ia no culto para louvar a Deus pelas coisas que Deus havia feito, mas ele iria no culto para dizer para Deus que ele participou do culto e por conta disso ele era digno de aceitação diante de Deus. Ele não é aquela pessoa que dava uma esmola por amor, por compaixão, porque se compadecia do estado daquela outra pessoa que estava tendo necessidade. Antes ele daria a sua esmola, ele dava a sua esmola para dizer para Deus: olha Deus, eu sou digno de entrar no céu porque eu dou esmolas. Ele não era aquela pessoa que ajudava, motivado por uma questão cristã. A Bíblia diz que as boas obras nos acompanham.
Então, a diferença da religiosidade verdadeira e de uma religiosidade falsa, basicamente se dá isso, na intenção do coração, na motivação do coração. E é difícil medir isso, viu, pastor? Essa é uma coisa que somente Deus tem capacidade de medir. É interessante a ideia também de que esse ensinamento, ele é muito bem expresso, ele aparece nitidamente em Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 9 até 14, onde aparece a parábola do fariseu e do publicano. Preguei nesse texto esses dias, pastor. E o próprio Jesus fala exatamente isso, de que o fariseu é um que orava de si para si mesmo. Ele desprezava os demais porque ele confiava em si, ou seja, nas suas atitudes. Ele acreditava que jejuar 2 vezes por semana, que dar esmola, que tudo isso fazia com que ele merecesse, com que fosse obrigação de Deus abençoar esse cara. Inclusive, com respeito ao jejum, ali diz que o fariseu jejuava 2 vezes por semana, ao passo que naquele momento eles viviam debaixo da lei de Moisés, né? E a lei de Moisés pedia que se jejuasse uma vez por ano. Aquele homem jejuava 2 vezes por semana, para dizer para Deus, ó, eu sou o cara. Então, sorte sua que você me tem aqui. A questão, muitas vezes condenada por Jesus, era exatamente esta que o pastor Alessandro está deixando claro aqui. É a questão de você praticar a religião com intenção de alguma coisa e não a religião como sendo uma vida de sinceridade diante de Deus, uma manifestação diante de Deus. E Jesus condenou isso em várias situações, né? Pastor Luiz Henrique, se a verdadeira religião é ter o caráter de Cristo, é viver em comunhão, é testemunhar diante do mundo, então qual é a finalidade de nós irmos à igreja? Porque alguns podem entender, bom, se é isso, então eu não preciso de igreja, eu posso ficar aí, ter minha vida com Deus, não interessa, eu não vou ter comunidade. Infelizmente, essa é uma ideia que muitas pessoas têm. Eles têm a ideia de que, não, eu tenho meu relacionamento com Deus do meu jeito, eu falo com Deus do meu jeito e não preciso de igreja. Nós estamos até lidando com uma pessoa na igreja que está parando de ir por influência do namorado que tem esse pensamento. E agora na mídia tem uma esposa de um jogador de futebol famoso, não vou citar aí, que ela saiu de uma igreja e está pregando aos 4 ventos que agora ela descobriu Deus fora da igreja. Ela vive Deus fora da igreja. Isso está sendo propagado aí porque a mídia gosta dessas coisas, né? A mídia ama, né? Principalmente quando tem que bater na igreja. É verdade. Aí eles gostam, né? Mas é interessante que o próprio texto que o pastor Alessandro leu, lá no versículo 16, ele fala... aconselhai-vos e instruí-vos mutuamente. É isso, né? Versículo 16. Exato. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Onde que isso acontece? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Quando a gente dá um pulo lá para Hebreus, eu já deixei até marcado. Não deixemos. Eu sabia que esse assunto ia chegar. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, principalmente quando a gente está vendo que o dia da volta de Cristo se aproxima. É isso que o apóstolo Paulo diz, isso é um mandamento, isso é uma ordem. Não deixe de ir na igreja, como é costume de algumas pessoas. Mas vá cada vez mais, incentive os outros a irem cada vez mais, principalmente quando a gente está vendo que o dia de Cristo se aproxima. Então, nesse ponto, cai por terra. Agora, essa ida à igreja, pastor, não é uma questão ritual não é de ir a um lugar. Não é bater o cartão. Como se fosse picar o ponto ali. Não, tem essa ideia de Colossenses. Você vai para ser instruído, você vai para ser aconselhado, você vai para exercitar sua comunhão com os irmãos. Porque o apóstolo João diz, como é que você pode dizer que ama a Deus, que você não vê? Se você não ama o seu irmão, a quem você vê, aí a pessoa pode dizer, mas eu amo todas as pessoas. Então comece amando o irmão dentro da igreja. Eu gosto muito, pastor Eliseu, quando a palavra usa a metáfora de corpo. Né? Que a igreja é o corpo de Cristo. O que é o corpo? O corpo é a junção de todas as células, de todas as partículas, todos os ossos, os órgãos, a carne, as peles e tudo mais, que funcionam em plena comunhão. O corpo só funciona se ele estiver completamente ligado. Se nós pegarmos um dedo, tirarmos esse dedo do corpo, esse dedo irá morrer. E funciona em função da cabeça. Né? E funciona em função da cabeça. O senhor leu o texto no começo. Quem é a cabeça? Cristo Jesus. Então, a igreja é essa manifestação da comunhão no corpo. Então, essa religiosidade fora da igreja, ela não é bíblica, ela é muito bonita. É uma filosofia de vida. Daí vem aquele termo que eu usei na mensagem, que é um termo até um pouco esquisito, o ascetismo. O que é? Essa percepção mística de Deus, essa experiência mística com Deus, que na verdade nada passa de uma
expressão de religiosidade humana, tentando encontrar Deus fora dos padrões da palavra. Agora, veja bem, o pastor citou ainda agora, e você sabe que você está acompanhando na mídia, mas, por exemplo, não é só a esposa de um jogador, outras pessoas estão aí desiludidas. Veja bem, a decepção, pode ver, você pode ler, ocorreu com a instituição. Verdade. Ou seja, ocorreu com coisas que o ser humano faz com essa instituição, com este corpo, com este organismo maravilhoso que é a igreja. Agora, nosso programa, estou achando o pastor Vanderlei muito quietinho, ele está ali só também observando acho. E eu quero dar uma provocada nele agora. Viu, pastor José, porque quando ele vem com as perguntas... Exatamente, mas pastor está ouvindo ali, ele está meditando. Pastor, então nesse sentido, com essa discussão, alguns podem pensar assim, mas então a religião não leva nada de prático, não é isso que nós estamos dizendo aqui. Então, para que serve a religião, sob a ótica do pastor? Olha, a religião, ela até melhora o homem, né? Desculpa. A gente geralmente vê uma pessoa que é religiosa, ele tem bons costumes. Sim. Ele tem boa moral. Mas isso, quando trata do relacionamento com Deus, não quer dizer muita coisa. Relacionamento com Deus é uma coisa, ter boa moral, bons costumes, é outra coisa. Claro que se você tem um bom relacionamento com Deus, você vai ter esses bons costumes, moral. Agora, nós vemos um texto na Bíblia que eu acho que fala exatamente dessa questão religiosa. Quando nós olhamos para a vida de Nicodemos. Nicodemos, ele era religioso. Ele era um bom homem. A religião servia para ele, para os bons costumes. Isso está registrado em João capítulo 3. Mas ele foi ter com Jesus. E ele diz, olha, eu conheço a lei, tenho conhecimento de muitas coisas, mas Jesus disse para ele o quê? Que ele precisava nascer de novo. Então, a vida do homem, nesse relacionamento com Deus, ele começa quando ele nasce de novo. Ou quando ele conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando há uma transformação no coração dele. A partir desse dia, Nicodemos passou a ser uma outra pessoa. E aí a igreja faz sentido, aquilo que acontece no meu caráter faz sentido, as minhas boas obras fazem sentido, a partir do momento que eu conheço a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Senão a religião vai ser só alguma coisa que no âmbito humano, aqui na terra. Mas para o meu relacionamento com Deus não tem validade nenhuma. Então, nesse sentido, pelo que parece a mensagem do pastor Alessandro no início, ele disse o seguinte: o que nos liga a Deus não são as nossas tentativas de agradá-lo por intermédio da religião. Foi isso, né, pastor? Sim. Mas sim a transformação que sofremos por intermédio da ação de Cristo em nossas vidas. Pastor, rapidamente, mas como entender melhor isso? Parece aqui que Deus não está muito interessado naquilo que nós vamos fazer, se é na tentativa de mostrar alguma coisa para ele. Pastor, parece contraditório, mas é importante que tenhamos boas ações, que tenhamos um bom caráter. Pastor Vanderlei bem disse agora, né? Nós vemos também na parábola do jovem rico, na parábola não, encontro de Jesus com o jovem rico, que aquele jovem falou, sou dizimista, faço isso, faço aquilo, faço aquele outro, estou tudo bom, estou 100%, conheço a lei, os profetas. Ele falou, então uma coisa falta, vai e vende tudo. Que Jesus queria tratar com o coração dele. O que nós fazemos não é que Deus não se importe com a nossa atitude. Presta atenção. Deus se importa com você. Deus quer que você tenha um bom caráter. Deus quer que você tenha uma boa conduta. Deus quer que você tenha um bom testemunho. A grande questão é que Deus quer que isso seja fruto do seu relacionamento com Cristo. E que isso seja fruto de uma mudança que Jesus fez em você. Não apenas como um aspecto da sua humanidade. Por quê? Como aspecto da sua humanidade, você vai ser bom, vai ser gente boa, politicamente correto, mas você ainda irá carregar os seus pecados. Isso não pode justificar, isso leva-nos ao inferno. Porque a Bíblia diz que aquele que tropeçar em uma vírgula, um ponto da lei, ele errou em toda a lei. Somente Cristo cumpriu tudo. Então, nós precisamos entender que Deus quer que sejamos bons, mas Ele nos faz assim por intermédio de Cristo Jesus. Então, o que importa com Deus, pastor, é o relacionamento em Cristo, é aquilo que Jesus fez em nós, não apenas a capacidade humana, porque a capacidade humana
pode até fazer bem nos relacionamentos aqui, mas diante de Deus, presta atenção, diante de Deus, o que vale é o relacionamento que nós temos por intermédio de Cristo, é aquilo que o amor de Jesus produz em nós. Amém, amém. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Antes, deixa eu lembrar você que o 3025-3333 é o número do telefone do Disque Paz, uma mensagem nova a cada dia para ministrar ao seu coração. Vamos aos nossos comerciais e já voltamos para o segundo bloco. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Graças a Deus, estamos de volta para um pouquinho mais de conversa a respeito do tema que o pastor Alessandro abordou. Mas antes disso, um lembrete. O Carlos Roberto Santos, que é da Igreja de Cristo Jesus, foi o contemplado com o porta-óleo, né, pastor? Verdade, há verdade. tempo atrás. Nós precisamos que Fala para ele você, entrar em contato Carlos, entre em conosco. contato conosco. Você tem aí os endereços do programa. Entre em contato conosco, porque nós precisamos dos seus dados para colocar aí no porta-óleo que você ganhou. Pastor Luiz Henrique vai para o momento cultural fazer uma divulgação da nossa parceira, que é a Livraria Evangélica de Maringá. Presta atenção. Eu queria falar sobre um livreto devocional, é o Gotas de Sabedoria para a Alma. Vem numa embalagem muito bonitinha, parece um presentinho. Faz essa gentileza que eu estou com o microfone na mão. É um livreto do Hernandes Dias Lopes. Embalagem para presente, bonita. Embalagem para presente. Um dos maiores pastores da Igreja Evangélica, um dos maiores pregadores da Igreja Evangélica da atualidade. Gotas de Sabedoria para a Alma. Produzido pela LPC, Luz para o Caminho. E escrito, redigido pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Então, se você tem interesse em um livreto devocional, em um devocionário, em um livro que você possa ler uma página por dia, uma lição por dia, vá até a Livraria Evangélica de Maringá, dá uma olhada no preço que está. Se eles te derem algum desconto, alguma coisa assim, depois você chega e fala assim, mas é o seguinte, eu vi isso aqui lá no programa Caminho da Vida. E quem viu no programa Caminho da Vida vai ganhar 10% a mais. Então, além do que você já vai ter de desconto por eles te darem naturalmente, lá você vai ganhar mais 10% se você for lá e disser que viu no programa Caminho da Vida. Nós estamos divulgando esse devocional, mas há outros devocionais também que estão em promoção na Livraria Evangélica. Vale a pena você conferir, chegando aí o final do ano, presente de Natal. É um belo presente. E é barato, aí, viu, pastor? Exatamente, um preço bem acessível. E a palavra de Deus sendo meditada nas casas, gente, isso é tudo que nós queremos para o ano de 2012. Vamos voltar aqui à nossa conversa, pastor Alessandro. A ciência secular diz que o caráter não pode ser mudado. É uma discussão da psicologia e tal, mas quando nós ouvimos isso como o senhor acabou de pregar, como é que nós podemos entender essa mudança à luz da palavra de Deus? Olha, primeiro, há um questionamento com respeito à própria ciência, a questão do caráter não pode ser mudado. É claro que existem algumas características que são forjadas, principalmente na criança, até ali 7 anos de idade. É uma das teorias, por exemplo, do pensador chamado Piaget. Mas com respeito à questão do caráter, uma vez que Cristo entra na vida da pessoa, ela muda por completo. A Bíblia é bem clara, aquele que roubava não rouba mais, agora ele trabalha e ajuda o outro. Aquele que era matador, o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, assassino de cristãos, virou o apóstolo dos gentios. Pedro, pescador, todo nervosinho, Jesus tratou com a vida de Pedro. Pedro, um homem totalmente inculto na cultura humana, abre a boca e prega em Pentecostes e 3.000 são curados, são salvos, são transformados. Por quê? Porque mudou o caráter pela pessoa de Cristo. É por isso, como o pastor Vanderlei usou o texto de Nicodemos,
É por isso que Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos não é religiosidade. Você precisa nascer de novo. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz que é assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então, esse caráter novo de Cristo, pastor Eliseu, é uma nova vida. Não é uma mudança só de caráter, é mudança geral, mudança de perspectiva. Essa mudança no sentido mais de transformação, né, pastor? Exato. Isso Boa, é um pastor, processo. Obrigado. É uma transformação. Eu até falei sábado na igreja, que a pessoa no ato da salvação, no ato que ela encontrou-se com Cristo Jesus, ela está pronta para ir para o céu. Como foi o caso do ladrão da cruz. Mas nós não sabemos quanto tempo Jesus nos dará aqui. Vamos supor que ele nos dê mais 10 ou 20 anos depois desse ato. Durante todo esse processo, nós somos transformados dia a dia, de glória em glória, na imagem de Cristo Jesus. Através do crescimento espiritual, o senhor falou agora do devocionário, da importância da leitura bíblica em casa, com a família. Através da leitura bíblica, da meditação da palavra, da oração, e o caráter vai sendo transformado para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, nessa linguagem de processo, pastor Vanderlei, como é que nós podemos conciliar esse desenvolvimento da vida cristã genuína, essa vontade de ter uma vida cristã genuína nesse mundo que nós estamos vivendo agora? Eu acredito que primeiro a gente precisa ter convicção daquilo que a gente crê. Porque o mundo tem muitas propostas, né? E parece que tudo é relativo hoje. Pecado já não é tão pecado assim. Eu preciso ter convicção daquilo que eu creio e estar disposto a renunciar, né, por uma causa. Por Jesus eu estar disposto a renunciar. Eu tendo isso, eu posso viver a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que o mundo passa, as suas concupiscências, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E quando a gente lê Romanos 12, capítulo 1, Paulo faz um apelo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, com este século, com as coisas que estão acontecendo. Então o segredo é eu ter convicção do que eu creio e não me conformar com aquilo que está acontecendo no mundo, andar na contramão do mundo. Todo mundo está dizendo que é normal, eu tenho que dizer que não é normal, porque Jesus diz que não é normal. E aí eu vivo ao contrário daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo diz, né? Porque a partir do momento que você diz que já não é normal, quer dizer, todo mundo está dizendo que é normal, mas a partir do momento que você diz que não é mais normal para você, é porque alguma coisa mudou. E isso aí é a dificuldade de alguns aceitarem. Estou ouvindo isso aí na mídia o tempo todo, que se é assim não muda, se nasceu assim não muda e tal. E nós estamos falando aqui de um processo de mudança. Não é nem mudança, eu gostei mais da palavra que o senhor usou no começo. É transformação. Mudança eu não fazia, agora faço. Transformação eu não era e agora sou. Né? É essa ideia de normal. Eu gosto de dizer que, apesar de o mundo dizer que é normal, nós precisamos entender que certas coisas não são normais. O pastor Vanderlei colocou muito bem aqui que tem muita coisa que o mundo faz que a gente não pode fazer. E não é não poder porque nós somos crentes simplesmente, está imposto, e não. É o fato de que não nos faz bem, não é saudável, não é correto, a Bíblia é contra. Apesar de ser comum, não normal. Apesar de ser comum, por exemplo, chegar bêbado em casa todo fim de semana porque saiu na noitada com os amigos na sexta-feira. Isso é comum. Mas se fosse normal, o álcool não dava cirrose. Não é normal o ser humano ingerir álcool em uma quantidade elevada. Se fosse normal, não fazia mal. Mas é comum. Então, esse papo de que é normal, isso não cola. Se chegarem para você e falarem assim, não, vamos fazer, todo mundo faz porque isso é normal. Não, conversa. Nesse normal, sentido, não. a Bíblia é uma contracultura. Nós precisamos compreender que nós somos uma contracultura. E é por isso que ali eu usei na mensagem que é o desenvolvimento e os efeitos práticos da virtude cristã vivida diariamente, da aplicação dessa virtude. A gente vai nadar contra a maré. E a gente vai aprender que é assim que Cristo quer que nós vivamos. E nessa linguagem que o pastor Vanderlei falou do pessoal estar hoje tornando tudo relativo, uma coisa que sempre tem aparecido é a questão do amor. O pessoal pensa, não, o que importa é amor. O amor é motivação de tudo, então no final das contas o amor vai prevalecer, então vai levar todo mundo para o céu, quer dizer, não importa o que é que vai acontecer. Pastor Luiz Henrique, como é que nós podemos entender isso aqui? O amor abre a entrada do céu, a porta de entrada do céu?
A Bíblia coloca essa questão do amor, o próprio apóstolo Paulo também coloca a questão do amor como importância, mas a gente precisa entender, não é o meu amor pelos outros seres humanos que vai fazer com que eu seja salvo, é o amor de Deus para comigo. Então o amor abre a porta do céu? Sim, mas qual amor? O amor de Deus para comigo. E uma vez que eu sou alcançado por esse amor, aí sim, ou seja, isso ocorre depois da salvação e não antes, aí sim eu desenvolvo esse amor pelos demais seres humanos. Eu desenvolvo esse amor pela criação, desenvolvo esse amor por mim mesmo, pelo meu próprio corpo físico e tudo mais. Mas o amor meu para com os outros não abre a porta do céu, não. Mas o pessoal confunde muito amor com paixão, com carnalidade. Tem isso também. Então o pessoal lá fora diz, sendo por amor tudo é válido. Mas na verdade eles não estão falando desse amor que vem de Deus, que rega o nosso coração, que faz a gente se compadecer do outro. Eles estão falando de carnalidade, erótico, aquilo que eu sinto. Se eu sinto desejo, eu tenho que cumprir esse desejo. Então o que há no mundo hoje são desejos carnais que o pessoal confunde com amor. É importante nós lembrarmos que aqui, na nossa língua portuguesa, nós temos a palavra amor para manifestar vários tipos de sentimentos. Ao passo que na Bíblia, no Novo Testamento, por exemplo, são 5 palavras gregas específicas para lidar com amor, que é pragma, storge, filéu, eros e ágape. Né? O amor que a Bíblia diz que justifica, entre aspas, é o amor de Deus, que é o amor ágape. Quando você lê lá em 1 Coríntios capítulo 13, que o pessoal usa para amor, lá no verso final, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas 3, porém o maior destas é o amor. E quando o apóstolo Paulo exorta ali os irmãos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze. O que ele está querendo dizer é que se não estiver na motivação de Cristo, na mesma motivação de Deus para conosco, nós com os nossos irmãos, não vale. Eu já vi pessoas falando, pastor, mas eu tenho várias mulheres, mas eu as amo todas. Esse aí é uma erotização, você as deseja. Carnalidade. Isso é uma manifestação da sua carnalidade. O nome disso é pecado, não é amor não. Viu? É pecado, não é amor. Então, essa questão de que o amor, por amor vale tudo, o amor bíblico, viu, pastor Eliseu? É a questão da manifestação do ágape de Deus na vida cristã. O que eu vou jogar para o geral agora, porque essas características que nós temos aí, que foram apresentadas, o caráter, as atitudes, o testemunho de Cristo Jesus, então elas são a condição que nós vamos apresentar para alcançarmos a salvação? Não. Como é que é isso? Vamos lá, são as consequências. Isso. É a questão de que agora que eu sou filho, eu vou me parecer com meu pai. Eu não vou me parecer com meu pai para me tornar filho. Eu não vou me parecer com alguém para me tornar filho de alguém. É porque eu sou filho, é porque o meu filho Samuel é meu filho, é meu sangue. É por isso que, por azar dele, ele se parece comigo. Mas Deus é bom. E agora vem mais e agora vem mais um que estamos grávidos novamente, no ano que vem. Então fique bem claro isso aí. É a consequência da entrega da vida a Jesus. Não você fazer isso primeiro para encontrar-se com Jesus como Salvador. Pastor Alessandro, como é que nós podemos ministrar a uma pessoa, de uma forma prática, já estamos caminhando para o final do nosso programa, mas como é que nós podemos ministrar uma pessoa que diz que tem se esforçado muito para ser como Cristo, para desenvolver essas características do caráter de Cristo, mas não tem conseguido? Eu acredito na sinceridade dessas pessoas, porque essa luta já aconteceu comigo, eu já fui confrontado por isso. Eu lembro-me que eu fui num curso, até convite do pastor Vanderlei, o nome do curso é Fermata, onde um dos ministrantes, pastor Edmundo Spiker, trouxe uma palavra de Deus fantástica para a minha vida. Ele falou que ninguém é capaz de viver a vida cristã, senão o próprio Cristo em nós. E aí ele foi trabalhar o texto em que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O problema é que muitas vezes, pastor, nós queremos pelas nossas próprias forças sermos iguais a Cristo. Nós queremos fazer, nós queremos construir com as nossas mãos. E até ele usou um exemplo muito jóia, quero ver se eu vou rapidinho aqui para usar esse exemplo, eu acho que eu tenho um minutinho, vamos lá. Ele falou, se você está construindo alguma coisa e alguém te ajuda a construir, os méritos é de quem? De quem ajudou, de quem fez? De quem fez. Ele falou, o problema é que nós agimos assim com Deus, nós falamos, Deus, eu quero ser cristão, me ajuda aí. Deus fica sempre como ajudante. Ele fala, não é esse o papel bíblico de Deus. O papel bíblico de Deus é que ele é o comandante. Senhor, eu preciso ser igual ao Senhor, então comande a minha vida, que eu caminhe de acordo com a sua vontade. Eu vou querer ajudar no sentido de o que eu posso fazer, mas o Senhor faz por mim.
Eu acredito nisso, pastor. Tem pessoas lutando com isso. Meu conselho, meu amado, não viva mais, não lute mais. Entregue a sua vida para Cristo. Deixa que Cristo viva em você. Deixa que Ele comece a te mostrar. Fala assim, Senhor, eu quero agir como o Senhor agiria. Amém. Que o Teu Espírito em mim me leve a agir dessa forma. Amém. E você pode aguardar um pouquinho mais aí, porque nesse sentido o pastor Alessandro vai orar daqui a pouco. Nós vamos voltar, estamos encerrando nosso programa, mas temos ainda alguns avisos e o pastor depois quer orar por sua vida. Nos aguarde. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Graças a Deus. Espero que você tenha aproveitado bem o nosso programa. Nós estamos aqui de cenário novo. Nós queremos agradecer mais um patrocinador, que é a Mobile, né, pastor Alessandro? Mobile, design de interiores. Está fazendo todo o cenário, colocar na geral e você vai ver esse cenário novo que a gente está aqui. Muito obrigado a Mobile e aos demais patrocinadores. O pastor Luiz Henrique estava falando até no intervalo. Se você quer divulgar o seu ar-condicionado, entre em contato conosco, estamos precisando aqui no estúdio. Fazemos uma parceria. Gente, olha, você tem os endereços do nosso programa, mas nós temos também os blogs dos nossos pastores. Eu e o pastor Vanderlei ainda estamos estudando em construir o nosso. Mas o pastor Alessandro tem o blog Rumo ao Alvo, que é Reverendo Alessandro.blogspot.com. O blog do pastor Luiz Henrique é o salvopelacruz.blogspot.com. O pastor Paulo de Tarso, que não está conosco hoje porque está viajando, está retornando das férias, é o reverendo paulodetarso.blogspot.com. E o nosso pastor querido José Ricardo continua conosco, nos apoiando, é o pastor joséricardo.blogspot.com, é o blog Entre Amigos. Acesse, há matérias edificantes ali para que você possa desfrutar. Mais alguma coisa, irmãos? Só quero agradecer as pessoas que têm assistido o programa, as pessoas que têm nos cumprimentado na rua. Onde a gente vai, o pessoal, pastor, estou assistindo toda quarta-feira, pastor. Muito obrigado, querido. Esse carinho que nos fortalece em Cristo Jesus, para continuarmos trabalhando aqui no programa Caminho da Vida. É verdade. E a gente até peca em às vezes, não anotar os nomes. É verdade. Eu estou morando agora na Getúlio Vargas e estacionei, ia descendo do carro, uma moça numa loja ali próxima, né, Martins, ela disse que nos assiste, está nos assistindo agora, ela disse, olha, conheço o senhor do programa Caminho da Vida. Um abraço, Deus abençoe a sua vida e os demais também que têm nos assistido. Vamos agora para um momento de intercessão, um momento de oração com o pastor Alessandro, e muito obrigado, até a próxima semana. Deus abençoe. É onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado por esse programa. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pela mensagem, pela tua palavra, que sempre é edificante. Tua palavra é uma maravilha, Senhor. E o que eu lhe peço agora é que, em nome de Cristo, o Senhor ajude cada um dos nossos telespectadores, esses nossos irmãos, nossas irmãs, Deus, a desenvolverem nas suas vidas essas virtudes cristãs, ó Pai, como fruto de um relacionamento contigo, como fruto da salvação, que eles tirem de sobre suas vidas todo o peso, todo o fardo, entreguem as suas vidas na mão de Cristo, para que sejam revigorados, fortalecidos e recebam dele a vida nova que vem do Pai. Abençoe cada casa, cada criança, cada esposo, cada esposa, cada família que nos recebe, e que a tua graça esteja nesse lar, hoje e sempre. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.